aí elas manifestam. Agora a pergunta é, por que que eles não manifestam? O que que ele estava falando? Fala, pastor, manda a pombagira manifestar. O que que eu falei? Eu não chamo o demônio, eu expulso o demônio. A pombagira ia manifestar, pra na hora que já ia manifestar, já ia cair de joelho, ia envergonhar, e o mundo inteiro ia assistir isso. Ele recebeu uma orientação da pombagira, falou, vamos envergonhar ele. Leonardo Salles, que vergonha. Eu vou dar um recado pra você agora, Eliseu Rodrigues. Eu não faço debate com esse tipo de gente, mas consumo esse conteúdo porque dá bastante engajamento nas minhas redes. Nós queremos saber o porquê, nos debates, os feiticeiros, macumbeiros não manifestam. Por quê, pastor? Vamos lá. Para nós falarmos de libertação, não basta você expulsar demônio, você precisa entender como é que funciona o mundo espiritual. Nós vimos muitos pastores que surfou nessa onda, uns falaram que eu estava sem autoridade, que ele podia ter feito o desafio de Elias, não foi? Sim. Que o fogo ia descer, que isso ia acontecer. Eu vou te explicar para você e você vai me entender. Quando nós estávamos aí nesse debate, eu dava uma ordem e falava assim, dá passagem para que ele venha manifestar para nós conversarmos com a entidade. Sabe por que que não manifesta? Porque a entidade não tem interesse de manifestar com alguém que está com aliança com essa entidade. A entidade, ela só manifesta mediante a renúncia ou uma quebra de aliança feita pela própria pessoa. Por que que as pessoas na praça manifestam? 2 motivos. Um, que muitos são vítimas de obra de macumbaria e de feitiçaria. E aí se depara conosco, eles pedem oração. Na hora que nós vamos orar, os demônios explodem ali, que é a última tentativa para que a pessoa não faça a renúncia, é a última tentativa. Mas ali eles são libertos e em seguida fazem a renúncia. E qual que é o outro tipo de pessoa que manifesta na praça? Aquela pessoa, quando a pessoa faz algum pacto, algo parecido, ela precisa fazer trabalhos constantes para uma manutenção. A pessoa fica escrava deste pacto. E quando ela rompe esse pacto, esses espíritos possessores começam a tentar destruir a vida da pessoa. É quando aquela pessoa sabe que os espíritos vão matar ela, porque ela sabe que fez um pacto, e procura a gente para orar, para aliviar. Aí elas manifestam. Agora a pergunta é, por que que eles não manifestam? Porque demônio não manifesta diante de um pastor ou homem de Deus quando a aliança está inteira. Então o senhor está dizendo que o bruxo malagueta não se manifesta? Porque o que acontece? O que ele estava falando? Fala, pastor, manda a pombagira manifestar. O que eu falei? Eu não chamo o demônio, eu expulso o demônio. Mas se, por um acaso, manifestasse nesse debate o demônio lá, eu iria expulsar. Mas eu ia falar diante das câmeras, eu estou expulsando, mas ele não vai ser liberto. Porque só é liberto depois da renúncia. Porque existe 2 situações, as pessoas confundem pessoas libertas de pessoas que foram simplesmente exorcizadas, digamos assim. Um cara desse daqui, se ele expulsa a entidade primeiro, não permite que expulse. Se nós entrarmos dentro de um terreiro, não tem manifestação. Não tem. Isso daí é a ordem hierárquica, entendeu? Então se o senhor entrasse hoje dentro do terreiro do Malagueta, não baixava demônio? Não ia baixar. Porque o demônio não quer se revelar como mais fraco. Ele quer que eles pensem que ele é mais forte. Então por isso que não se manifesta. Por isso que não manifesta. Manifesta quando a pessoa quebrou a aliança e manifesta quando alguém enviou para a vida da pessoa. Uns caras desse daqui não manifesta. Você acha que o Zé Pilintra ia manifestar? Ia demonstrar para ele mesmo que existia um Deus mais forte, que colocou ele de joelho, de mão para trás? Você acha que um bruxo desse, a pombagira, ia manifestar? Para na hora que já ia manifestar, já ia cair de joelho, ia envergonhar, e o mundo inteiro ia assistir isso, e a pombagira ia ser desmascarada? Você acha que a pombagira
Ela não sabe diante de quem Mas tá. no debate o senhor falou algo interessante, que dá pra gente discutir sobre isso aqui agora. O demônio não quis manifestar, o senhor disse também que não invoca o demônio, ele que tem que se manifestar pra expulsar. Mas o senhor disse, dá passagem aí pra tu ver. Então se ele quiser... Se ele quiser... Por exemplo, se o bruxo no debate quiser... Exatamente. Que a entidade se manifeste, ela pode se manifestar? Pode. Mas como é que é esse negócio de dar passagem? Mas o Tiago, no outro debate, ele chamou o Zé. E ele não veio. E ele não vem. Foi o que eu falei pro bruxo e falei pra ele. Vocês podem chamar o quanto que vocês quiser. Não vai vir. Você lembra de Elias? Que eles ficaram cortando os pulsos, cortando os braços. Sim. E não manifestou. Porque a entidade não manifesta para desafiar homem de Deus. Ela manifesta porque ela já está perdendo a guerra. No caso deles, eles não estão perdendo a guerra, por quê? Porque eles servem a ele. Então ela não tem interesse de manifestar. Eles servem a essas entidades e não quer ser livre, não quer ser liberto. Eles não querem mudar. Não querem mudar. Então mesmo que manifestasse, alguém iria cobrar de mim. Sabe o que ia acontecer? Sabe qual que era o engano do inimigo? Quando ele fala, põe a mão na minha cabeça, pastor. Ele recebeu uma orientação da pombagira. Falou, vamos envergonhar ele. Sabe qual ia ser a notícia do outro dia se eu coloco a mão na cabeça dele? Ah lá, o pastor tentou expulsar e não conseguiu. Sabe o que ia acontecer? Ele ia fingir que estava manifestado. Ia dar um trabalho, mas só que não era pombagira. Porque o que ele ia fazer era isso, ele ia fingir. Porque pombagira não desafia. Pombagira, ou qualquer outra entidade, não desafia o homem de Deus. Todas as vezes que ela manifesta com a mão para trás. E ela manifesta porque ela perde guerra. É a última tentativa dela de tentar tumultuar alguma coisa, porque sabe que na hora que a pessoa liberar, é fechado. Mas é uma forma específica dos bruxos, os macumbeiros, umbandistas, dar passagem para as entidades? Claro. Que forma é claro. da passagem? Eles chamam, o senhor falou que faz assim? Eles chamam, né? Eles pegam na guia, né? Eles pegam na guia. Sabe por quê? Porque quando eles estão no terreiro deles, vão fazer trabalho, eles manifestam na hora que quer. E foi o que eu questionei. Por que na hora de vocês fazerem os seus trabalhos, vocês chamam, ela vem? E por que vocês não chamam ela aqui para me envergonhar? Não é eu que tenho que chamar. Porque lá quem chama é você. E por que você não pode chamar aqui? Tanto que acabou o debate, esse Malagueta aqui, aí ele ficou falando que ela não descia em qualquer lugar. Aí o Luan me mandou mensagem, falou, pastor, o bruxo está falando que ele quer fazer mais um debate com você no outro dia seguido, porque a pombagira permitiu. Você tá entendendo? Mas não é verdade. Ele queria que eu fosse. Ele ia fingir que estava manifestado e supostamente eu seria envergonhado. Igual teve alguns aí da internet que surfaram, ficaram falando de mim, mas não entende de libertação. São pessoas, sabe, místicas. Sabe, eu vi Leonardo Salles, que vergonha. Eu vou dar um recado para você agora. Você desafiou o bruxo, você falou que poderia ser em um estádio, poderia ser num ginásio que você iria deixar ele 5 horas com o povo dele lá, e depois você ia fazer um desafio de Elias. Primeiro, você não está no Velho Testamento. Você não é Elias. Segundo, por que você não aluga esse ginásio? Nós somos grupo missionário para a gente fazer uma cruzada evangelística. Então você tem disposição para alugar um ginásio por causa do seu ego, porque você é o profeta? Que coisa é essa? Feio demais isso. Entendeu? Primeiro, só para quebrar você na Bíblia, tá? Quando Elias faz o desafio, primeiro, eles não manifestam. Eles foram mortos ao fio da espada. O que desce é fogo do céu. E como você queria fazer um desafio de Elias? Você ia fazer o quê? Ia matar todo mundo no fio da espada? Ou você ia fazer descer fogo do céu? Não tem sentido. Entendeu? Pessoas que têm aliança, a nossa função não é desafiar pelo nosso ego. Quando eu fui nesse debate aqui, eu fui para desconstruir esse personagem mentiroso. E as pessoas falam para a gente, pastor Fábio, você não deveria estar lá. Mas calma aí, eu não deveria estar em debate teológico, disputando quem sabe mais numa mesa. Porque Deus me chamou é para isso, para confrontar o mal e desconstruir personagens que estão romantizando o satanismo, que crentes estavam seguindo esse cara e que hoje, através desses debates, esse personagem foi desconstruído.
Olha, isso faz muito sentido, porque antes de ver o Malagueta em debates, eu estava vendo muitos crentes compartilhando o conteúdo deles. Exatamente. Ele falando, eu não vou em carnaval porque no carnaval tem espírito. Não cante esses louvores. Aquilo que os pastores sempre falou, o bruxo agora falando, parece que estava tendo mais credibilidade do que os pastores. Romantizando, ele é um bruxo do bem. Você tá entendendo? Existe ele dá bruxo do dica. bem? Você precisa ter dica de espiritualidade com seu pastor, não é com bruxo. Você segue uma pessoa dessa, está desviado. Um crente que está seguindo uma pessoa dessa, misericórdia. Você tá entendendo? Será que tem crente que segue ele? Bastante. Entendeu? Jovens. Então esse debate, entenda uma coisa. Para vocês aí que são santarrões, aí pregadores itinerantes. Vocês são pregadores itinerantes aí que surfaram, né? Que criticaram os debates. Eles criticam o debate. Mas quando eles estão nas redes sociais deles, com o teleprompter deles, aí eles querem debater no monólogo. Mas tenha coragem. Para de ficar debatendo com crente. Venha debater com bruxos. Isso daí a gente faz todos os dias nas praças. Para mim não é novidade. Esse debate que eu fui, acontece todos os dias a gente na praça. E isso daí não é dar pérolas aos porcos. É porque muitas pessoas. Porque muitas pessoas estão usando essa questão aí. Ficar debatendo com bruxos, com feiticeiros, é dar pérolas a porcos, porque eles não querem mudar, eles não querem ser transformados. Mas quando eu propus o debate do senhor com os ocultistas lá, não foi nem para mudar eles, mas sim o público deles. Porque quando fala assim, pérolas aos porcos, eu sei o que é pérola, mas eu não sei quem são os porcos. Porque um dia eu fui esse porco. E alguém pregou para mim. Um dia você foi esse porco. E alguém pregou para você. Estão tentando o quê? Agora, selecionar para quem nós devemos pregar. Eu acho muito feio quem discute com outro crente em rede social. Porque nós estamos lá em defesa da nossa fé. Porque eles estão mentindo. Eles estão enganando uma multidão de escolhidos do Senhor. Porque nós já vivemos esse tempo de crentes entrarem nessas páginas para serem aconselhados por bruxos. E eu, como pastor, eu não posso proteger, defender e desmascarar em proteção do nosso povo. Pastor, eu achei interessante agora o que o senhor falou, né? Eu sei qual é a pérola, que é o evangelho. Mas quem são os porcos? Porque é verdade, porque se a gente pegar essa ideia de não dar pérolas a porcos... Eu vou escolher quem eu vou pregar. Ou eu não vou mais pregar o evangelho, porque todos aqueles que não têm o conhecimento do evangelho e está em outras religiões, dentro do entendimento é porcos. Exatamente. Então como é que essas pessoas vão ter acesso ao evangelho? Como você vai pregar pro travesti, pro traficante, pro homossexual? Como você vai pregar para uma pessoa dessa tendo uma mentalidade religiosa dessa? A religião tem matado os crentes. Não, eu gostei disso aqui. A pergunta aqui, isso é verdade, né? O evangelho é a pérola, eu sei o que é a pérola, o evangelho. Agora, e quem que é o porco? É todos aqueles que não têm o evangelho. Porque se eu olhar para mim, o meu passado, para mim, todo mundo é gente boa. Porque eu era imundo, eu estava sujo. Era um porco. Era um porco. Eu era um porco. Exatamente. Mas aí alguém foi lá e trouxe a pérola pra mim do evangelho. Exatamente. E se essa pessoa não me trouxesse essa pérola? Eu continuaria como porco. Exatamente. Não deu, quem é digno, né? Agora, se alguém que está assistindo isso aqui entende melhor do que a gente, explica aí o que é não dar pérolas a porcos. Seria quem são? Quem são os porcos? Qual é a classificação dessa pessoa? Seria aqueles que não querem o evangelho? Porque o Malagueta não quer o evangelho. Ele não quer, ele já falou que não quer. Então, esse seria um porco conforme que não merece a pérola do evangelho. Mas o problema, mas aí está a questão. Quando você vai para um debate, você não está falando só do Malagueta. Você está falando de pessoas que seguem o Malagueta, que essa pérola pode alcançar essa pessoa. Exatamente. E outra coisa, eu preciso ter o primeiro contato para eu saber que classificação de porco que é. Por exemplo, a Bíblia fala, não dê pérolas aos porcos. Mas como que eu vou saber quem que é esse porco? Agora, é claro, a pessoa não quer ouvir a palavra do Senhor, eu acredito que está atribuído a isso. Nós não devemos insistir, mas nós devemos pregar para todos. Agora, tem uma questão que as pessoas não compreendem. Nós estamos ali para debater. É mais para evangelizar as pessoas que estão indo na onda deles aqui, entendeu? Do que evangelizar a própria pessoa. Porque a pessoa já está firmada, ela tem convicção do que faz.
não está dando ouvido, mas só que tem influenciado muitas pessoas. Talvez o senhor não vai conseguir converter a pessoa que o senhor está debatendo, Exatamente. mas vai converter um seguidor dele. Olha, depois daquele debate, esse bruxo foi desconstruído e as pessoas ficaram surpresas pelas reações agressivas dele. Já valeu por isso, entendeu? Agora, o que eu fico impressionado é pastores renomados criticarem que nós estamos indo nesse debate, mas em uma semana postarem quase 10 publicações e fazerem vídeos do YouTube, porque o YouTube é monetizado. Eliseu Rodrigues. Então quer dizer, eu não faço debate com esse tipo de gente, mas consumo esse conteúdo porque dá bastante engajamento nas minhas redes. Eu respeito muito o pastor Eliseu. Eu também. Eu gosto dele, é um dos biblicistas nessa nação, mas eu entendo assim, o pastor Eliseu, ele é um apologeta de outra vertente. Isso. Ele defende a fé, ele defende a teologia. Agora, o senhor é uma outra vertente, o senhor trabalha em outra área dele. Exatamente. Eu acho que essas divergências no nosso meio não tinha que deve ter. Ainda que ele discorda do senhor, eu acho que não deveria vir a público essa discordância. E nem consumir também o conteúdo. Porque se eu sou contra pornografia, eu não vou postar pornografia. Se eu sou contra esse tipo de debate que foi intitulado como como que eles falam? Que não é edificante, talvez não seja edificante para ele. Respeito, eu sou admirador do pastor Eliseu Rodrigues. Para mim hoje ele é uma das referências de pregador na palavra. Mas o que acontece? Nem todas as pessoas têm essa habilidade de discernir o que é o mundo espiritual de verdade. Por exemplo, eu entrei nessa guerra, não foi para hypar nem nada. É que nós estávamos vendo um crescimento. Foi quando nós fomos no primeiro debate desse nicho que está tendo na internet e eles engolindo os cristãos. E eu até comentei com o pastor antes, eu falei, pastor, eu estou percebendo que muitas pessoas dentro da igreja estão indo para as faculdades, o senhor lembra? Estão indo para faculdades, estão indo para essas outras religiões. As pessoas parece que cresceram na igreja, vai para a faculdade e vai para a Umbanda, pô. Exatamente. Por quê? Porque está tendo um crescimento exacerbado. Então precisa, por exemplo, o Tassos Licurgo. O Tassos Licurgo, ele falou que não debate com quem é da mesma fé. Se o cara é calvinista e ele é arminiano, ele diz que não fica debatendo com calvinismo. Ele não debate com pessoas que têm a mesma crença com ele e apenas só divergem em questões de perspectivas teológicas. Agora, debater com pessoas de outras religiões para defender a sua fé e mostrar o que a Bíblia diz a respeito da fé delas, ele diz que sim, que debate, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu também tô com o Tarso. Eu também tô com ele. Por exemplo, eu não consumi o conteúdo de meses de uma coisa que eu achei muito ridícula. Eliseu Rodrigues e Leonardo Salles, eles não estavam debatendo, eles estavam discutindo e brigando e ofensas. Isso sim é feio. Então, antes da gente perceber qual que é o propósito, entenda primeiro qual que é o propósito. Por quê? Esse bruxo só foi desconstruído, ele está sendo desconstruído por causa desses debates. Agora, se você acha, Eliseu, que é tão ruim, ficou pior, porque a sua página tem um alcance gigantesco, quase 4 milhões de seguidores, que também consumiram esse mesmo conteúdo que você desaprovou. Então, quer dizer, aquilo que a gente desaprova, não vamos colocar adiante, porque eu não consumi. Quando eles estavam brigando, eu vou baixar o vídeo e vou colocar na minha página, pra quê? É vergonhoso isso pra mim.